Meu nome é Fausto Batista, do Colégio Drummond, e o presente vídeo trata da apresentação do trabalho Endeusamento Político, Ameaça à Democracia, submetido à Feira Mineira de Iniciação Científica, a FEMIC, de 2023. O trabalho é de autoria de João Vitor Gonçalves, Marcelo Santos e minha, e foi orientado pelo professor José Augusto Diniz. A polarização do cenário político brasileiro durante as eleições presidenciais de 2022 evidencia a pauta do endeusamento político. O ato de endeusar trata da atribuição de excelsas qualidades a pessoas ou coisas, e o endeusamento de figuras políticas traz consequências negativas tanto ao cenário político nacional, que fica preso em um ciclo vicioso de intolerância, quanto à sociedade como um todo, que endeusa figuras que deveriam ser, no máximo, admiradas e, no mínimo, cobradas. Além disso, essa prática está historicamente relacionada a regimes de governo totalitários com ideologias fascistas, tais como o fascismo italiano, o nazismo alemão e o stalinismo soviético. Por isso, o presente trabalho teve como objetivo geral verificar se existe ou não prática de endeusamento político no Brasil atualmente, e especificamente buscou caracterizar regimes totalitários e identificar a sua relação com essa prática. Com relação à metodologia do trabalho, inicialmente foram realizadas pesquisas qualitativas de comentários relacionados a líderes políticos brasileiros em redes sociais, visando identificar o endeusamento dessas figuras. Em seguida, foi aplicado via Instagram, para pessoas acima de 16 anos que votaram no segundo turno das eleições de 2022, um questionário para que pudéssemos ter uma análise qual e quantitativa. No questionário, após coletadas informações acerca do perfil do participante, como idade, gênero, identificação étnico-racial e ocupação, foi pedida a opinião do mesmo acerca de 4 frases apresentadas. As frases, retiradas de veículos de comunicação, tratavam dos candidatos à presidência da República que disputaram o segundo turno em 2022. Para análise quantitativa, foi coletado o nível de aceitação dos participantes do questionário com relação a cada frase. Sobre a frase, Bolsonaro chega ao Rio e é recebido aos gritos de mito, percebe-se que 19,8% dos participantes concordam plenamente, 7,9% concordam parcialmente, 7,1% discordam parcialmente, 39,7% discordam plenamente e 25,4% são indiferentes. Já sobre a frase Lula venceu as eleições pela vontade de Deus, 3,2% concordam plenamente, 3,2% concordam parcialmente, 6,3% discordam parcialmente, 71,4% discordam plenamente e 15,9% se dizem indiferentes em relação à frase. Para análise qualitativa, foram pedidas respostas abertas justificando a opinião dos participantes sobre cada frase. Dessas respostas, destacam-se as seguintes. Meu voto não foi a favor de Lula, e sim contra o candidato Bolsonaro. Os valores incompatíveis de Bolsonaro com os meus e minha repulsa por ele me impulsionaram a votar no Lula. Não voto em corrupto e ex-presidiário. Gostei da gestão dele e sou contra ladrão no poder. Os resultados alcançados por meio das análises dos comentários e das respostas ao questionário demonstram a existência do endeusamento político no Brasil, e o cruzamento dos perfis de cada participante mostram que essa prática é mais comumente presente na opinião de homens e de pessoas acima de 35 anos. Por fim, foi realizada uma entrevista com um cientista político, que ressaltou que o endeusamento de indivíduos acaba causando críticas da massa às instituições políticas brasileiras, órgãos que, em conjunto, são responsáveis pela manutenção da democracia do país. A presença do endeusamento de representantes políticos na sociedade brasileira atual revela, portanto, uma fragilidade na democracia nacional. E a falta do pleno entendimento da população sobre a existência e os malefícios provenientes dessa prática são obstáculos ao desenvolvimento do sistema político brasileiro. Agradecemos pela atenção.